Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu vou responder aqui por vídeo gravado porque eu não consegui ter acesso à opção de responder por vídeo diretamente no aplicativo, tá? Eu vou cortar aí e vou colocar aqui abaixo, tá? A pergunta do Rafael. É normal depois da incorporação ir se esquecendo aos poucos do que aconteceu durante enquanto estava incorporado? Bem assim ele perguntou, tá? Sim, é normal ir esquecendo aos poucos, porque uma que tu vai parar de falar dos assuntos, antigamente era proibido ficar falando do que aconteceu na gira, era proibido ficar falando o nome das entidades, cantando pontos, essas coisas. Então os antigos entendiam que esse fato de não mencionar o assunto, não ficar discorrendo sobre o que aconteceu durante a gira, fazia com que a pessoa esquecesse mais rapidamente. Eu acho que eu vou fazer uma comparação que fica mais fácil das pessoas compreenderem. No culto ao orixá, né, orixá batuque, candomblé, quando o santo vai embora, o orixá vai embora, né, ele dá passagem, mais ou menos isso, ou ele muda de estágio, de status, para o axere, como é falado aqui, ou ibeji, em alguns lugares pode ser chamado também. Ou seja, ali vem uma versão do orixá que traduz-se por ser mais infantilizada. A ideia é que esse estado de axere, ou esse estado de beji, né, ele faça com que a pessoa ela vai ter o que a gente tem na Umbanda e Quimbanda, que é a incorporação semiconsciente. Então aquela entidade ali dos orixás, né, ela vai começar a conviver com as pessoas, conversar com as pessoas, fazer atividades do terreiro, para que o médium tenha uma falsa realidade do que ele acha que aconteceu durante a noite toda. Então disse lá no culto orixá que a pessoa não lembra de nada que aconteceu. Na verdade, ela só vai ter lembranças do que foi atividades dela. Na verdade, não foi dela, foi desse estado de axere, como é falado aqui, tá? É uma maneira de, como eu falei, de anular, né, qualquer tipo de resquício de lembrança do que aconteceu durante a incorporação de orixá, como é falado no Brasil todo. Aqui é chamado de ocupado pelo orixá. Na Umbanda, na Quimbanda, a gente não tem esse estado de axere, né? Não tem esse estado de beji. Em alguns casos, na Umbanda se faz ali uma passagem para outras entidades, né? Então, antigamente se fazia para a linha de esquerda, para descarrego, ou chegava aí os cosminhos, como a gente fala aqui, né? Os herês, para o pessoal entender. Então, a vinda dessa outra entidade, ela vai fazer esse mesmo trabalho de criar uma falsa realidade na cabeça do médium, né? Mas sim, é normal, viu? É a coisa mais normal do mundo, tá? Ir esquecendo aos poucos, né? Quanto menos tu falar no assunto, melhor, tá? Quando a gente fala em incorporação, a gente está falando de uma faculdade mediúnica em que incorporar, traduzindo literalmente a palavra, é unir duas coisas. Tu tem algo, vem outro, que é incorporado. Ele não anula o primeiro, né? Isso seria possessão, tá? Alguns estudiosos dos cultos da orixá dizem que essa possessão, na verdade, é um transe mediúnico tão profundo, um estado de transe tão profundo, por animismo. Então eles chamam os estudiosos de um animismo, né? Por isso que causa esse bloqueio onde a pessoa não lembra de nada. Então eu diria o seguinte: para chegar nesse grau de incorporação inconsciente Umbanda e Quimbanda, a pessoa teria que entrar nesse transe mediúnico em estado de animismo. Eu estou falando de um animismo legal, tá? Onde como se fosse uma bipolaridade, algo assim, duas personalidades, né? Em que a outra sobrepõe a primeira. E isso é muito difícil de acontecer. Só pessoas, uma pequena porcentagem de pessoas conseguem chegar nesse nível de mediunidade inconsciente, né? Na Umbanda e Quimbanda, tá? Muita gente me pergunta se existe algum tipo de simpatia, ou de trabalho, ou de feitiço para isso. Existe sim. Cada religião vai ter ali
as suas maneiras de provocar isso. Mas a melhor de todas é a consciência do médium em torno do tema. Quanto menos tu ficar falando, mais rapidamente cai no esquecimento o que aconteceu durante a gira, né? Ou tu estava incorporado, tá? E lembro também que durante 3 horas de incorporação, tu vai ter uma lembrança em média de 15 minutos. Então, para ti, é entendido que tu viu e ouviu tudo. Na verdade, tu não viu e ouviu tudo. Tu tem uma lembrança contínua, como se fosse hoje em dia que se faz, né, recorte de lives em que tu pega vários pedaços e faz aquilo como se fosse algo inteiro, né? Então a nossa lembrança na verdade é isso também, são na verdade vários flashes que montados para nós dar a entender que a gente viu e ouviu a noite toda. Não é verdade, tá? Esse tema é bem polêmico, ele é muito sensível e eu estou tentando usar exemplos aí, me perdoem as pessoas que são mais certinhas aí, né? Porque são exemplos apenas para os leigos compreenderem, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês.